Peixes têm aparecido com frequência mortos nas margens da represa de Paraibuna, desde que prefeitos e vereadores de Natividade da Serra e Paraibuna, cedendo ao lobby da indústria do pesca e solte, criaram uma lei de proteção ao tucunaré, peixe invasor e predador. Em comum, a maioria apresenta ferimentos na boca e nas laterais do corpo, aparentemente provocados por anzóis. Que a paz esteja com você. Eu sou Franklin Maciel e hoje quero convidá-los para uma reflexão sobre a maneira como temos lidado com a natureza, em particular, os peixes da represa. Antes, peço que deixe seu like, seu comentário ao final do vídeo e que se inscreva no canal. Meus primeiros contatos com a pesca e com a represa vieram ainda na infância. Quando ainda muito pequeno, acompanhava meu pai em suas pescarias nas margens das represas de Paraibuna e do Jaguari. Chegávamos bem cedinho e com o enxadão meu pai preparava o local onde passaríamos todo aquele dia de pai e filho. Depois cevava as margens da represa, cuidadosamente preparava uma a uma das varas, me ensinava a colocar as iscas, com cuidado, para não me machucar, nem elas escaparem do anzol, e lançá-las na água e aguardar, um verdadeiro ritual de paciência, silêncio, respeito e cumplicidade de pai, filho e natureza. Às vezes passávamos o dia inteiro sem um só puxão, mas quando ele vinha, que alegria, que emoção! Uma emoção que requeria estratégia, contenção, para esperar o momento exato da fisgada e assim iniciar aquela grande batalha pela vida entre o peixe e o pescador. Para mim, pouco importava se era um pequeno lambari, que quase nem se encontra mais nessas águas depois da introdução dos tucunarés, um bagre ou uma grande tilápia. O importante era aquele momento sagrado, naquele nosso lugar sagrado de pai e filho, e quando conseguíamos por fim vencer o peixe e tirá-lo das águas, colocando-o no samburá, que alegria, que consagração! E mesmo quando escapavam, eles nos deixavam histórias que lembro com carinho de uma infância feliz, que carrego até hoje dentro de mim. Para completar a jornada, chegávamos em casa, limpávamos os peixes, recompensa daquela heróica batalha particular e íntima, e a mamãe os preparava para o jantar. Nunca mais comi na vida peixes tão saborosos, tão ricos em tudo, que alimentavam não só o corpo, mas a alma e o espírito de uma verdadeira comunhão sagrada, daquelas que nos forjam o caráter para sempre. Desde aqueles dias com meu pai na beira da represa, esses peixes passaram a viver dentro de mim, e a partir da lição de sua luta pela vida e pelo sacrifício de sua morte, para que eu pudesse continuar a viver a partir da absorção da sua carne, entendi o grande milagre do ciclo divino de vida e morte, com um vivendo do outro, com um existindo a partir do outro, com um se alimentando do outro e, no fundo, sendo todos nós uma coisa só. Hoje, poucas décadas depois, vejo com tristeza esse esvaziamento do sagrado em cada relação, em especial na nossa relação com a natureza, com nossos pais, com os animais, com o alimento, com a vida e com a morte. A correria angustiante dos nossos dias pela sobrevivência, sempre em busca de uma acumulação sem sentido, que nos faz passar vontades, abdicar da única chance que temos de sermos melhores, para carregar tralhas e posses, como pedras no lombo de um burro pela vida inteira, que de tão pesadas não nos permitem olhar mais para o céu em contemplação, e assim nos afastam de nossa verdadeira essência em Deus. Como um vírus silencioso, traiçoeiro e mortal, vai se esgueirando e corrompendo até esses poucos e preciosos momentos íntimos com o sagrado e a natureza, como o ritual de pesca de um pai e seu filho. Já não há mais a experiência de estar num rio respeitando, entendendo e se integrando ao tempo e ao ritmo desse rio, dessa represa. Já não há mais espaço para a contemplação, para o silêncio, para a paciência, para a comunhão. Tudo se mistura e passamos a ser escravos das vontades, do tempo frenético e da busca eterna por resultados de acumulação
que nos impõe um sistema cruel, que suga do homem sua humanidade, sua vocação para o eterno, para ser coisa e como coisa, ser catalogado, acumulado, consumido e descartado, como o peixe que foi fisgado e lançado com desprezo fora, todo machucado, porque não tem tamanho suficiente para ser exibido numa foto e assim não pode cumprir seu destino de alimento e terminou boiando num canto da represa. Já não há mais espaço para os Santiagos, o bravo pescador de um velho mar de Hemingway, que desacreditado passou 84 dias sem pescar um só peixe e se lançou sozinho ao mar pescando o maior deles, não para o olhar dos outros, mas para dignificar a si mesmo, em honra de si mesmo, para provar a si mesmo que o homem é maior que o valor que o mundo quer lhe dar. Quando vejo homens que, por não compreenderem a grandeza de tudo isso, olharem uma represa como a de Paraibuna, não como um lugar sagrado para se reencontrarem com sua própria natureza, nessa comunhão silenciosa com a existência, com a natureza selvagem e Deus, mas tratando-a como coisa, como uma grande banheira onde adultos que não tiveram infância tratam animais como brinquedos espalhados pela água, reduzindo ao máximo todas as dificuldades de uma pesca, para terem certeza de nunca saírem de mãos vazias, ou melhor, com suas redes sociais vazias, isso me enche de uma profunda tristeza. A tristeza de ver o milagre da vida sendo banalizado pelo apelo simplório do reconhecimento do outro, que talvez nem exista, através de uma curtida. Como podemos ir tão longe para sermos tão rasos? O homem não precisa ser raso, porque Deus o fez mais profundo que o mar. Não precisa ser escravo das coisas, nem do reconhecimento dos outros, porque Deus lhe deu asas mais fortes e vigorosas que a dos anjos para desfrutar da sua liberdade. E tudo isso está e sempre esteve ao alcance de qualquer homem, mulher, pescador, seja ele esportivo, artesanal ou de fim de semana. Mas para isso, precisamos nos desapegar daquilo que não importa e nos lançarmos àquilo que realmente importa. Precisamos ser leves para atravessar esse rio da vida até a outra margem. Não dá para fazer isso com os bolsos cheios de pedras e as costas carregadas do peso das coisas e das cobranças que nos colocaram nas costas com um rótulo. Você deve isso, você deve aquilo. Eu acredito em você que chegou até aqui. Você que não parou pelo caminho diante da primeira contrariedade. É você, aquele ou aquela que pode ainda atravessar esse rio. É por você que a vela ainda se mantém acesa na escuridão, para indicar o caminho que a maioria preferiu perder e se entregar à escuridão. Que um dia Deus permita que possamos nos conhecer nessa margem do rio ou na outra, como irmãos, amigos, ou como um pai e um filho, na beira de uma represa descobrindo em silêncio a natureza do milagre e do amor.